Daí, gurizada, tudo tranquilo? Vamos lá. Então hoje a gente começa esse vídeo aí trabalhando com polinômios, tá? Eu chamei de polinômios parte 1, porque a gente vai dividir um pouquinho polinômios em parte 1, parte 2 e talvez aí a parte 3, trabalhando aí a maioria dos exercícios propostos no material, tá? Então entramos no polígrafo 2, tá? Espero que vocês tenham o mesmo empenho que tiveram no polígrafo 1, na parte da matemática, principalmente falando, né? E por que a gente inicia com polinômios, né? Porque ele é um assunto, gente, para PES a gente falou, né? Para Enem, ele não é muito importante. Então a gente está trabalhando um assunto com mais importância, sim, tanto para a prova de Santa Catarina quanto para a prova da URGS, tá bom? Então polinômios realmente, aí nesses dois lugares, sempre polinômios é um assunto que cai nessas duas provas, então, tá bom? Então vamos lá. Então essa parte de polinômios, a gente tem aí um polinômio p de x, né? E esse polinômio ele tem então várias parcelas, né? Com seus respectivos coeficientes, né? O grau de um polinômio, nós temos os coeficientes do polinômio, nós queremos saber muitas vezes o que? O valor numérico desse polinômio, tá bom? Então a gente tem isso daí. Quando a gente tem um polinômio, e esse aqui nós temos um polinômio de grau 4, 4x na quarta, mais 2x ao quadrado, mais 7x menos 3, nós queremos descobrir quem? Nós queremos o grau do polinômio, o grau identificado então pelo maior expoente, sabendo que o seu coeficiente tem que ser diferente de zero, né? Cuidado, não é necessariamente o primeiro, ele pode ser o último, né? A última parcela deste polinômio, o último termo deste polinômio, não necessariamente é o primeiro, mas é o termo que tem o maior expoente com seu coeficiente diferente de zero. Outra coisa que a gente tem aqui, na sequência, questão dos coeficientes. Os coeficientes que nós temos nesse polinômio é o 4, 0, 0, olhe bem, 0, porque é 0x na terceira. Depois nós temos o 2, o 7 e o menos 3, tá bom? Então a gente tem que entender que o 0 é um elemento, é um coeficiente participante, sim, do nosso polinômio. Principalmente quando a gente trabalhar a questão das divisões, né, por determinados métodos, principalmente o método de Brio-Ruffini, vocês são obrigados a colocar todos os coeficientes, sejam valores diferentes de zero ou sejam aqueles valores iguais a zero. Bom, o que nós temos aqui, buscar um valor numérico de um polinômio, basta que vocês então troquem o valor do x pelo valor questionado indicado. No caso p de 2, trocamos o x todo ele por 2. Então tu faz as trocas, faz a tua conta e vai te dar no final, no caso aqui, 83, certo? Temos que tomar cuidado muitas das vezes o que quando o valor numérico for um número negativo, né? E aí a gente tem que cuidar muito bem a questão do expoente par, do expoente ímpar, porque quando ele é positivo ele é mais tranquilo, né? Mas quando é negativo, preste mais atenção. E o grau então do polinômio, sempre ele vai indicar o número de raízes que esse polinômio tem. Eu não estou falando que são raízes reais, que são raízes... Não, o número de raízes. Esse polinômio aí de cima, eu garanto para vocês que ele tem 4 raízes. Como que elas são? Não sabemos. Não é o momento disso. Logo, logo, saberemos. Mas nesse momento, não. Tá bom? Bom, o que são polinômios identicamente nulos? São duas definições que vão agora, uma em cima da outra aí. São definições extremamente simples, tá? Para cair pode ser muito direto o problema com os chamados polinômios identicamente nulos. Então, os polinômios identicamente nulos são aqueles polinômios que todos os seus coeficientes eles são iguais a zero. Beleza? Então, esse é um detalhe. Identidade polinomial. Identidade é igualdade. Então, eu tenho dois polinômios, um em cada lado. Eu posso dizer que eles são iguais se eles têm o mesmo grau e os mesmos coeficientes de um em relação ao outro, beleza? Mas aí a gente vai utilizar isso em alguns exercícios na sequência. Então aqui nós temos aqui um polinômio 2x na quarta menos x ao cubo menos 2x mais 3. Queremos achar os coeficientes, beleza, né? 2 menos 1, o 0, que é o coeficiente do x ao quadrado, o menos 2 e o 3. Já o grau deste polinômio é 4. Né? Já o p de 2, troque o x pelo 2 e encontraremos no final 23. Isso não tem problema nenhum, né? Os nossos cálculos aí são extremamente simples, né? Porque pelo fato do valor
do número que está sendo atribuído ao valor do x, ele é um valor positivo, então fica mais tranquilo. Quando é zero, a gente só pega o termo independente. Né? O termo independente, no caso do nosso polinômio, é 3. Quando quiser p de zero, vai lá e busca o termo independente, aquele termo que não tem o coeficiente x. Beleza? Então o PD0, ele vale 3. Tá? Ali está escrito PD2, tá, gente? Mas é PD0 vale 3. O PD1 ele é bem tranquilo também, que é uma boa observação que vai sair daí. O PD1, sempre que fizer PD1, QD1, RD1, é só somar os coeficientes. Só somar. Aqueles coeficientes que a gente encontrou ali em cima, 2, menos 1, menos 2 e 3, se vocês somarem, vai dar exatamente a resposta correta. Tá certo? Então a gente tem isso aí, pode somar. Vamos somar os coeficientes ali em cima. 2 menos 1 dá 1. Né? 1 menos 2, então, dá menos 1. Menos 1 mais 3 dá 2 e fechou. Entendeu? Então não precisa ficar fazendo a troca. Então aí, lembrando, que sempre fica questionado, PD0 será o termo independente. Né? E o PD1 será a soma de todos os seus coeficientes. Tá bom? Então só troquem ali na linha do meio ali que o PD0, né, é PD0 igual a 0 menos 0 menos 0 mais 3, e no final PD0 é igual a 3, tá bom? Bom, aqui nós temos então a mesma coisa, a pergunta é igual, né? Coeficientes, então nós temos um polinômio incompleto, menos 1, 0, 0, menos 1, menos 2, e o 0 de termo independente. O grau é 5, perfeito? O PD-1, e aí sim, nós temos que prestar um pouquinho mais de atenção, porque agora a gente está atribuindo ao valor do x um resultado negativo. Portanto, fica menos 1 elevado na quinta, menos 1 elevado ao cubo, né? 2 vezes menos 1. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque menos 1 elevado na quinta é menos 1. O menos 1 elevado ao cubo é menos 1, mas com o menos da frente fica mais. E menos 2 vezes menos 1 fica mais 2. No final das contas, nós encontraremos, então, a solução que é 2. O PD0, né, sabemos nós que é o termo independente. O termo independente será o nosso último coeficiente, ou seja, o PD0 nada mais é do que 0. Isto graficamente significa dizer que se eu for construir um gráfico como esse, eu tenho certeza que o gráfico passa pela origem do sistema cartesiano, tá bom? Mas isso, gráfico, é um pouquinho mais para frente que a gente vai então trabalhar esse assunto mais adiante. PD1, já sabemos que é só somar os coeficientes, está resolvido. E na soma dos coeficientes ali, antes de fazer o cálculo lá, 1 menos 1, 0. Menos 2, portanto, a resposta no final tem que dar o que deu aqui, que é menos 2. Joia, joia, joia? Vamos tocando. E aí começam a aparecer alguns exercícios, né? Então esse primeiro teste, ele questiona o m, o n e o p, que tornam este polinômio um polinômio identicamente nulo. Gente, um polinômio identicamente nulo é simples, é direto, tá bom? Os coeficientes desse polinômio, inclusive o termo independente, todos têm que ser iguais a 0. Claro que a melhor maneira da gente resolver de uma maneira mais rápida seria usar as alternativas, mas nós não vamos fazer isso, né? Nós vamos resolver. Polinômio identicamente nulo, a sua definição, todo mundo já sabe. E polinômio, pegamos então o coeficiente do x ao quadrado e o coeficiente do x e igualamos ambos a 0. Chamei de equação 1 e de equação 2. O que nós vamos fazer? Somar as duas equações. Por que somar as duas equações? Porque na soma das duas equações, uma das letras eliminada. E eliminada a letra N de nada. Né? Então nós ficamos com 2m menos 4 igual a 0. Ou seja, o m é igual a 2. Muito tranquilo. Com a resposta de m igual a 2, vocês vão substituir na escolha de vocês na equação 1 ou na equação 2. Eu vou substituir na equação de número 1, o m2. Então a gente substituiu o m2 e no final nós ficamos com n igual a 1. Bom, ainda falta o valor do p. O p está no termo independente deste polinômio, portanto, n menos p igual a 0 também. Como nós sabemos que o n é igual a 1, né, então trocamos o n por 1 e achamos então que p é igual a 1. Então agora busca uma alternativa em que m igual a 2, n igual a 1 e p igual a 1 também. Joia? Mas o uso das alternativas neste caso seria
claro, muito mais rápido para a gente resolver essa questão. Agora aqui, olha quem vai passar por trás aí. Dá um oi. 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 Deu. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Agora não, acho que eu vou parar da aula. Não, vou continuar, tá? Espera aí. Vamos lá. Gente, o que nós temos aqui? Nós temos dois polinômios, né? Que é o polinômio p dx e o h dx. E nós estamos... O que ele me informa? Que os polinômios, eles são idênticos. Ora, se os polinômios são idênticos, nós vamos então, o que fazer? Nós vamos igualar esses dois polinômios. Simples e direto, né? Vamos igualar o polinômio p dx com o polinômio h dx. E aí nós vamos então agora relacionar os coeficientes de cada polinômio. Pegamos o coeficiente do x ao cubo e já de cara encontramos a igual a 5. Matamos a primeira parte. Pegamos o segundo coeficiente, cuidado, se não tiver na ordem, o ideal é colocar numa ordem, né? Uma ordem decrescente de grau. Começamos do maior para o menor, fica mais fácil, fica mais tranquilo e ninguém se perde. B menos o A é do x ao quadrado, né? O x ao quadrado ali é menos 1, portanto, olha ali, B menos A igual a menos 1. O A igual a 5, então o B fica valendo 4. Viu como é tranquilo? Pegamos então o terceiro coeficiente, o coeficiente do x, C menos B, e o coeficiente do x igual a 2, então, né? Como B igual a 4, substituímos B igual a 4, encontramos C igual a 6. E agora, para finalizar, termo independente, são iguais. Portanto, o C é igual a 6 e o D a gente encontra valendo 4. Então, quer dizer, quando falar polinômio identicamente nulo, vocês vão pegar os coeficientes todos, igual a 0, 0, 0 e 0. Vamos lá. Quando falar em identidade polinomial, significa dizer que os polinômios eles são idênticos. Vamos dizer uma coisa, eles são iguais, tá bom? Então a gente analisa os coeficientes de um igualado ao coeficiente do outro. E assim a gente vai fazendo e vai resolvendo toda a nossa questão. Joia, joia? Por enquanto tá tranquilo? Essa parte inicial ela é bastante tranquila mesmo, tá? Então vocês não vão sentir muita dificuldade não nessa primeira parte, né? Ah, mas vamos sentir dificuldade em algum lugar? Não, gente, eu acho que não. Polinômios não é um assunto assim que a gente coloque como um assunto difícil, né? Como talvez uma análise combinatória, como talvez uma geometria espacial com determinadas questões mais complexas. Vocês vão verificar que vocês vão se dar muito bem nesse assunto e vocês vão verificar que na prova da URGS isso é um assunto extremamente certo e vai aparecer e vocês vão, o quê? Isso, todo mundo falou, acertar. Não falaram? Falaram. Eu escutei daqui, de Santa Maria, imagina. Né? Estamos 150 km daí. Já chegou o gafanhoto aí? Não, né? O gafanhoto não chegou? Aqui também não. Isso que não vai chegar. Isso que o gafanhoto passou ali um parênteses. Passou no Uruguai e o gafanhoto disse que estava comendo umas plantações ali de algumas coisas aí, alucinógenas. E aí disse que vinha os gafanhotos tudo meio piradão aqui pra nós. Ali no Uruguai, sabe? Sabe do que eles estavam comendo? Sabe, né? Então tá bom. É piadinha. Não é piadinha, né? É uma coisa que contaram. Diz que tem gente que quando chegar um gafanhoto aqui, agora os caras eu vou fumar esse gafanhoto. Tudo bem. Bobagem. Pra que falar bobagem? Será que eu gravo de novo? Não vou gravar de novo. Vambora. Gente, agora tem uma questãozinha muito comum. É extremamente possível assim, de a gente fazer brincando essa questão. Né? A gente quer saber o valor do A e do B e depois subtrair os dois valores, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação, largar ela aqui. O que nós vamos fazer agora? Agora, gente, tem que lembrar uma coisinha. Aquele x ao quadrado menos 9, lembra? Aquele x ao quadrado menos 9, trabalhado com Douglas, o que ele representa para nós? Um x mais 3 vezes um x menos 3. Fatoração, né? Uma diferença de dois quadrados. Lembrou? Lembrou, né? Então, troque aquele carinha lá no canto, aquele carinha lá que está lá no canto, lá, o x ao quadrado menos 9, troque por x vezes mais 3, vezes o x menos 3. Vamos trocar? Trocamos. Maravilha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos, então, no lado direito, nós vamos agrupar aquelas duas frações, né? E para agrupar, lógico, vamos tirar o MMC. Né? O MMC é x mais 3 vezes o x menos 3. Joia? Do lado direito eu estou falando, do lado esquerdo deixa quieto, não faz nada, tá bom? Então tu vê, toda a expressão dividida por x menos 3, x mais 3, vezes A.
toda a expressão debaixo dividida por x mais 3, sobra x menos 3, vezes o b. Então, gente, agora vocês vão cancelar os denominadores. Eles são iguais, manda embora. Cancelamos os denominadores e o lado esquerdo fica 5x mais 3 e o lado direito tem que aplicar a distributiva. Ax mais 3a, bx menos 3b. Ah, mas ficou muito estranho, lado esquerdo, lado direito. Ficou, calma. Agrupa o que for possível agrupar. Termos em x, tu agrupa. Termos que não tem x, tu agrupa. Vamos lá? Lado direito, então. Olha ali, o que nós vamos fazer? Agrupamos o x. Ax mais bx é a mesma coisa que x vezes a mais b. 3a menos 3b, agrupa. Coloca ele num parentezinho. Por que agrupar? Porque agora, gente, eu tenho aqui uma identidade de polinômios, que a gente viu agora há pouco. E na identidade de polinômios, o coeficiente do x do lado esquerdo será igual ao coeficiente do x do lado direito. O termo independente do lado esquerdo será igual ao termo independente do lado direito. Joia? Então, nós vamos fazer exatamente essa comparação e essa igualdade. Então, gente, nós ficamos com a equação 1 e com a equação 2. Estão vendo ali embaixo? Agora, para ficar legalzinho a equação 2, vamos dividi-la toda por 3. Ficou legal, quer ver? Ó? Olha como vai ficar legal. Ficou muito legal. Agora, nós vamos pegar, então, e somar as duas equações, porque o b é positivo em cima e é negativo embaixo. Então, a gente cancela o b na soma e fica apenas com 2a igual a 6. Ou seja, a igual a 3. Né? Não vai ter direto lá porque não pediu a. Né? E para achar o valor do b, aí escolha qualquer uma das equações. Escolhemos a primeira, a mais b igual a 5. Como sabemos que a é igual a 3, o b então será o nosso 2. E aí busca lá a alternativa, 3 menos 2, 1, 1 é a letra A. Joia? Tem muita coisa para falar sobre essa questão, tá, gente? Se eu fizer, né, vocês vão verificar várias questões lá no material de vocês, no segundo polígono. Gente, faça uma ou duas essa aqui, e se vocês entenderam, passa para frente. Não fica muito... Se vocês encontrarem umas 10 questões como essa, não fica repetindo demais. Se bem que, logicamente, que o Enem talvez vai ser prorrogado, né, vai ser, né, mas para quando a gente não sabe ainda. URGS também. Mas eu tenho tempo, eu vou fazer. Tudo bem, tá? Mas eu acho que tem coisas muito mais importantes para a gente dedicar o nosso tempo. Então, acertou uma, acertou duas, acertou três, também não vai ficar fazendo questões muito repetitivas, tá? Que era tudo igual. Tudo. O caminho está detalhado para vocês nessa questãozinha aí, tá bom? Bom, operações de polinômios, logicamente, começamos com quem? Com adição e subtração. O que nós podemos falar sobre isso, né? Se quer adicionar dois polinômios, tu vai somar ou subtrair, dependendo do que tu quer fazer, né? Os coeficientes de x que tem o mesmo expoente. Aí tu vai somar, tu vai subtrair, pimba, e deu a resposta no final. Então aqui nós temos dois polinômios, o p e o polinômio h, e nós queremos então agora somar esses polinômios. Então eu peguei os dois polinômios, coloquei um do ladinho do outro, sem trocar sinal absolutamente de ninguém. E agora o que a gente vai fazer? Vai pegar o x na quarta e vai somar, vai pegar o x ao cubo e vai somar. Então a gente vai pegando um por um deles. Pegamos o 3x na quarta, menos 2x na quarta, sobra 1x na quarta. Depois a gente olha o x ao cubo. O x ao cubo está na segunda e lá no finalzinho. Soma os dois, menos 3. X ao quadrado está ali, 5x ao quadrado e o 2x ao quadrado. 5 menos 2, 3. E assim a gente vai indo. Pronto, somamos os polinômios. Na subtração dos polinômios, que ele pede agora, nós vamos então simplesmente copiar o primeiro polinômio, bota um menos, abre um parênteses, tá? Abre um parênteses para a gente não errar o sinal. E aí, quando tu quer tirar esse parênteses, tu troca todo o sinal que está dentro do parênteses. Então, era menos 2x na quarta, é mais 2x na quarta. Era menos x ao cubo, é mais x ao cubo. Era menos 2x ao quadrado, é mais 2x ao quadrado. Era mais 5, agora é menos 5. E aí tu vai fazer o processo que tu fez anterior, agrupando os termos de mesmo expoente. Tá? 3x na quarta com 2x na quarta, agrupa 5x na quarta. E assim tu vai agrupando, não tem erro nenhum, né? Beleza? Bom, já a operação de multiplicação, tu vai simplesmente multiplicar todos eles aplicando uma técnica da distributiva, tá?
Então tu vai multiplicando termo a termo. Ah, é chato. Não, gente, ele é uma operação que tem que ter muito cuidado. Olha quem está passando, vem cá, Nina. Não, a Nina já passou. Tá? A Nina foi para lá e não me deu um beijo. Então, o que nós temos que fazer agora? Multiplicar esses dois polinômios. Então, eu vou pegar o f e multiplicar pelo h. Copio os dois um do ladinho do outro, coloco um pontinho de multiplicação no meio deles. E agora tu vai, então, fazer todo esse processo. Ó, primeiro vezes o primeiro, né? Depois o primeiro vezes o segundo. E depois o primeiro vezes o terceiro. E isso tu vai ter que fazer com todos os teus termos. Tá certo? Primeiro com o primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro. Agora nós vamos para quem? O segundo com o primeiro, o segundo com o segundo, o segundo com o terceiro. Agora nós vamos para quem? O terceiro com o primeiro, o terceiro com o segundo e o terceiro com o terceiro. Na realidade nós teremos 9 parcelas. 9 parcelas, tá? Então, olha aqui, ó. Primeiro com o primeiro com o segundo e primeiro com o terceiro. Tá aí, ó. Vê se não é verdade. Primeiro vezes primeiro, o que que dá? Menos 4. X ao cubo vezes x ao quadrado. X na sexta. Não. Produto de bases iguais. Conserva a base. Soma os expoentes. Então, repetindo. 2x ao cubo vezes menos 2x ao quadrado dá 4x na quinta. Agora, 2x ao cubo vezes menos x, menos 2x na quarta. 2x ao cubo vezes 5 dá 10x ao cubo. Então, esses três termos foi da primeira multiplicação. Aí nós vamos fazer tudo para a segunda agora. Tá? Então, nós vamos pegar o 2x e fazer todas as multiplicações também. Tá? Depois nós vamos pegar o menos 3. Olha como vai ficar fácil o menos 3 na última agora. Vamos pegar o menos 3 e multiplicar por todo mundo lá dentro. Né? Então, fica 6x² mais 3x e menos 15. O que nós vamos fazer agora? Quantos termos nós temos aqui? 9 termos. Basta que vocês somem os 9 termos. Na somatória dos 9 termos, nós temos ali embaixo o polinômio, então, indicado, menos 4x na quinta, tarará, tarará. Esse é o nosso polinômio através da multiplicação. Lembre que se eu quiser somente o grau de um polinômio, de um produto de dois polinômios, ele é a soma dos graus do polinômio f com o polinômio h. Pode ver, quem é o grau do polinômio f? É 3. Quem é o grau do polinômio h? É 2. Soma os 2 dá 5. Né? Então, tu vê que lá o grau deu 5. Lá embaixo, tá vendo? Entenderam a jogada? Então, o cara imagina assim, não é assim. O grau do produto não é o produto dos expoentes? Não. O grau de um produto de dois polinômios, repito, é a soma do grau do polinômio 1 com o polinômio 2. É a soma. Repito, 3 do polinômio f, 2 do polinômio h, junta esses dois numerozinhos e 5 teremos então o grau do polinômio deste produto. Beleza? Bom, continuando aí, nós chegamos na operação de divisão, né? É uma operação que eu detalhei ali, gente, tá? Se vocês não pegarem direitinho o primeiro exemplo, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto exemplo, tá? Então nós temos bastante coisa aí pra gente brincar. Então, lembrando que numa divisão de polinômios, a gente tem ali as posições dos polinômios, né? O P, portanto, ele é o dividendo, o D, ele é o divisor, o Q é o resultado da divisão, mais conhecido como quociente, e o R é o resto, é o R de x, que é o nosso resto, beleza? Algumas coisinhas importantes. Essa relação é uma relação legal. Se vocês querem saber se um produto de vocês, se uma divisão de vocês foi feita de uma maneira correta, vocês vão pegar então o divisor, multiplicar pelo quociente e adicionar ao resto. Quando vocês fizerem isso, ele vai dar o teu dividendo. Então é importante essa regrinha aí, sim. Outra coisa é o grau do quociente. Lembra que no produto, o grau do produto seria quem? A soma dos graus dos polinômios f e h, sei lá, né? E aqui será a subtração, tá? Então, tu pega o grau do polinômio p e subtrai do grau do polinômio d. A gente vai ver isso daqui um pouquinho, né? E o grau do resto sempre tem que ser menor do que o grau do divisor, porque senão a divisão ela continua, né? Ou então o resto é zero quando tem uma divisão exata. Joia? Então, aqui nós temos uma divisão. Como é que a gente inicia essa divisão?
Então a primeira coisa que eu peço para vocês sempre é quem é o maior, o termo de maior grau do polinômio do dividendo e do divisor. E divide os dois. Quem é o maior grau do dividendo? É x ao quadrado. Quem é o maior grau, o termo, né, com o maior grau do divisor é o x. Divide os dois. X ao quadrado dividido por x. Então o que nós temos? X. Coloque o x então ali naquela posição do nosso quociente. Agora tu multiplica esse x com o x e com o 4 negativo e larga para baixo do dividendo, né, eles com sinal contrário. O que dá então? X ao quadrado menos 4x. Não. Coloca lá embaixo, menos x ao quadrado mais 4x. Por que você coloca sempre com sinal contrário? Para exatamente podermos cancelar o termo de maior grau, que é o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer agora? A gente soma esse resultado, cima com debaixo, e a gente vai ficar com menos 3x mais 12. Bom, o resto que grau tem, por enquanto? Grau 1. O divisor tem que grau? 1. Então continua a divisão. Porque tu só vai parar quando o resto tiver um grau menor que o divisor. O resto ainda tem grau igual, 1, 1. Então mete ficha e a regra continua a mesma. Não vai mudar mais nada. Tu entendeu esses 3 passos? Repita os 3 passos agora. Dividimos o termo, ó, o que eu coloquei ali? Dividimos o termo do maior grau do novo dividendo, né? Eu chamei de novo dividendo. Quem é o novo dividendo? É o menos 3x. Divide pelo termo de maior grau do divisor, que é x. Quanto que dá essa divisão? 3 negativo. Coloquem do ladinho do x. Vamos lá colocar? Olha lá. Agora, multiplica, joga embaixo com o sinal contrário. Menos 3 vezes x é menos 3x. Joga embaixo, mais 3x. Menos 3 vezes menos 4 dá mais 12. Mas joga lá embaixo, menos 12. Soma os dois e aí o resultado do nosso resto. Não é obrigado a dar zero, tá, gente? É que causalidade aqui deu, beleza? Significa que então nós temos um polinômio divisível por x menos 4. Sempre que ele é divisível, significa que o resto é zero. Olha ali, o quociente então é x menos 3 e o r de x nada mais é do que zero. Vamos fazer outro então para a gente ver como é que é? Vamos lá, a regra é a mesma, tá? Vamos lá então a regrinha. Maior grau do dividendo, x ao cubo. Maior grau do divisor, x ao quadrado. Divide x ao cubo por x ao quadrado. X. Coloque então embaixo o x. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui embaixo está escrito que multiplicamos esse x pelo divisor. E joga lá embaixo com sinal contrário. Tá vendo ali a leitura? Com sinal contrário. Então, dá x vezes x ao quadrado, x ao cubo, joga lá embaixo, menos x ao cubo. X vezes 2, 2x, joga lá embaixo, menos 2x. Então, olha lá, tá ali. Soma, tu vê que o x ao cubo vai ser cancelado, e o 2x e o menos 2x não vão ser cancelados não, eles vão ser somados. Então, a gente soma e vai ficar com quem? O menos 2x ao quadrado, menos 2 com menos 2 dá menos 4x, e o nosso menos 4. Pergunto para vocês, o grau do resto, do nosso resto, né, ele é o que em relação ao divisor? Ele é igual. Então continua a divisão. Continua a divisão. Manda a ficha. Como é que a gente faz para continuar a divisão? O termo de maior grau do novo divisor é 2x ao quadrado. E do divisor é x ao quadrado. Divide os dois e o que dá? 2. Coloque do ladinho do x o número 2. Tá? Multiplica. Então vai ficar o quê? 2x ao quadrado mais 4. Joga lá para baixo o contrário com sinal. Menos 2x ao quadrado e menos 4. Agora tu vai somar esses termos. Ficamos com menos 4x menos 8. Agora pense bem. Vamos continuar? Não. Por que não? Porque o grau do resto ele é menor que o grau do divisor. O grau do resto é 1 e o grau do divisor é 2. Então, pode parar, está realizada a nossa divisão. Na nossa divisão, o nosso quociente, então, é x mais 2 e o nosso resto é menos 4x menos 8. Gente, é uma sequência. Tente fazer, pare o vídeo, tranque o vídeo, pegue a próxima questão, pegue um exercício lá atrás, tente fazer. A regra é essa. Não são 6 passos, são 3 passos.
achar como é que a gente inicia essa questão de divisão, né, do maior grau do dividendo com o maior grau do divisor. Pega esse resultado e multiplica o divisor e joga com o sinal contrário, soma e deu. E tu vai fazendo isso eternamente até chegar quando o grau do resto for menor do que o grau do divisor. Aí tu para, encerra a tua divisão, ok, tá respondida, tá? Olha ali, ó. Então aqui nós temos uma divisão. Ele quer saber só o quociente, que é o resultado da divisão. E a regra é a mesma, né, gente? Então vamos mais direitinho um pouquinho. X ao cubo dividido por x ao quadrado. X, né? Coloca lá embaixo o nosso x. Pega esse x e multiplica o divisor. X ao cubo mais x menos x ao cubo e menos x. Cancela quem tem que cancelar, soma com quem tem que somar. Nesta soma, nós ficamos com 3x ao quadrado, o menos x e o mais 4. O x ao cubo foi, ó, eliminado. Podemos continuar? Não é podemos, devemos continuar, porque os graus são iguais. Então, continua. Divisão do maior grau aqui com o maior grau do divisor. O que nós temos? 3. Coloque do lado do x mais 3. Multiplica, joga com o sinal contrário. Então, menos 3x ao quadrado e menos 3. Aí vocês vão só somar. E aí chegaremos em menos x mais 1. Como ele quer exatamente quem mesmo? Ele quer o quociente, que é o resultado dessa divisão. O resultado da divisão nada mais é do que x mais 3. Está ali o nosso quociente, beleza? A gente colocou o resto junto, né? Como a gente diz, de lambuja, de brinde, mas o nosso objetivo é o quociente. Beleza, divisão muito tranquila, muito simples, muito rápida e muito repetitiva, né? Porque a gente tem esses 3 passos, é só segui-los e a gente tem a resposta brincando na sequência. Aqui também a gente quer o quociente, continuamos a mesma coisa. Tu viu ali que eu aproveitei, né? E coloquei, né, x ao cubo mais x, só que o x ao cubo, 0x ao quadrado, mais x mais 0. Alguém pode me perguntar, é obrigatório colocar aqueles zeros? Hoje não, nesse exemplo não, mas num exemplo futuro de Briot-Ruffini, a metodologia exige obrigatoriamente que vocês coloquem 0 naqueles termos que são faltantes, tá bom? Agora aqui, critério meu, né, colocar. Dividimos o maior grau do dividendo com o maior grau do divisor. Pensou? Pensou, né? Dá x. Coloca embaixo do quociente o nosso x. Multiplica, joga com o sinal contrário. Beleza? Multipliquei, joguei com o sinal contrário. Gente, tudo foi eliminado nesse instante. Repetindo, tudo foi eliminado nesse instante. O que eu posso fazer? Zerou. Ah, mas pode? Por que não? O resultado da divisão nada mais é do que x. Tá? Então nós temos aí a resposta x. Acabou. Tá ali, quociente e o resto 0. Tá bom? É isso aí. Bom, existe agora 2 teoremazinhos e muito legais e muito interessantes para muitas questões. Vocês vão usar esses 2 teoremas, tá? Teorema do resto, né? Que chama assim, tu quer saber só o resto, tu não quer o quociente, tá? Tu quer só o resto. E o divisor, repetindo, o divisor é do primeiro grau? Sim. Então tu pega a raiz do divisor e joga no polinômio. Pá, não entendi. Calma. Por exemplo aqui, se eu tenho uma divisão do P por x menos 2, o x menos 2 ele é o divisor, tá? É o que eu quero dividir. Dividir por x menos 2. Pega a raiz do divisor. A raiz do divisor é aquele valor que anula o teu divisor, que é 2, e joga no polinômio. Ele vai te dar uma resposta 5, 10, 15, 0, 20, menos 30, menos 40. Isso, todos os valores que eu citei são os valores do resto. Vamos ver um outro exemplo? Se a gente dividir por x mais 2. Mesma coisa, pergunto para vocês, o divisor é do primeiro grau? Vocês respondem que sim, é do primeiro grau. Então tu isola o x mais 2 igual a 0, tu isola o x é menos 2. Ou seja, é o valor que anula o x mais 2, é o menos 2. Tu joga o menos 2 no polinômio e tu tem o resto. É muito rápido. Nos exercícios vão ver isso muito rapidinho. Aí, em vez de tu fazer todo um processo do método chave de divisão que demora um eito para achar o resto, tu vai fazer esse critério aqui. Mas tem que ser um polinômiozinho
do primeiro grau, divisor do primeiro grau. E existe um teorema de D'Alembert que diz o seguinte: se um polinômio ele é divisível por x menos a, então tu pega a raiz do x menos a, joga no polinômio e tem que ser zero. Porque se é para ser divisível, o resto tem que ser zero, beleza? Ó, para ser divisível, o resto da divisão tem que ser igual a zero. Quando ele falar a palavra divisível, então, no enunciado de um problema, vocês já sabem o que fazer. Vocês vão aplicar a raiz do divisor no polinômio e já declara igualar a zero, então, tá bom? Beleza. Bom, aqui começam alguns testes, né? Então, a divisão do polinômio p de x por x menos 1 é exata. Opa. Boa. Se ela é exata, quanto é que é o resto? Se uma divisão de dois números é exata, quanto é que é o resto? Não é zero? Então, aqui, nós vamos pegar a raiz do divisor. Mas eu vou fazer sempre uma perguntinha para a gente seguir uma sequência, tá? Para vocês entenderem legal. O divisor, que aqui nós chamamos de q de x, é do primeiro grau? Eu já respondi ali, né? Poderia ter colocado sem a resposta para esperar a resposta de vocês. Ela é do primeiro grau porque é x menos 1. Tá, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar então o teorema de D'Alembert. Não precisa o nome, tá, gente? Porque o teorema 1 e 2 ali, de resto, o D'Alembert é a mesma coisa. Só tem que entender que se a divisão é exata, o resto é zero. Então, vocês vão pegar a raiz do divisor. Olha como é que a gente acha a raiz do divisor. Barbadinha, né? É 1. Não precisa nem fazer isso, né, gente? É 1 a raiz do divisor. E joga no polinômio. É isso. Pega o númerozinho 1 e joga no polinômio. Alguém pode me dizer assim: posso fazer pelo método chave? Pode fazer pelo método chave, gente. Tu gosta de sofrer? Gosta? É gremista? Né? Ah, não, agora não dá mais, agora é colorado. Não. Né? Tu gosta de sofrer? Não, né? Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de perder tempo, né? E tudo mais. Portanto, façam esse caminho que é muito melhor, tá? Então, peguei a raiz, perguntei para ele, é do primeiro grau? Ele respondeu para mim, sim, eu sou do primeiro grau. Beleza? Pega a raiz dele. Ah, mas eu não sei achar a raiz igual a zero. Ah, bem tranquilo, é 1. Joga dentro do polinômio e igual a zero. Ó, substituímos a raiz do divisor no polinômio e igualamos a zero. Então agora eu vou substituir. 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 à quarta, menos 1, menos m, igual a zero. Olha a barbadinha, gente. No final das contas, o m igual a 2. Né? Questãozinha de vestibular. Claro, ela é muito direta. Então, a URGS já caiu, gente. Já caiu esse tipo de questão na URGS. Nós temos que saber que existe um teorema. Ah, mas se eu esquecer dele, eu repito, posso usar o chave? Pode. Mas antes de usar o método chave, aprenda um método que chama-se Briot-Ruffini, que esse é o melhor que a gente fez agora, para essa questão, tá? Porque é um segundo, então, menos pior. Então, o Ruffini. E o último, piorzinho, seria o método chave. Então, aqui tu tem 3 maneiras. 3 maneiras diferentes de fazer a mesma questão, só que aqui a gente fez a maneira mais prática, mais rápida para vocês. Parecendo político. Vamos lá. 291 então. O resto da divisão. Opa, já não é resto zero. Ele tem resto e lá no final do enunciado ele diz que o resto é menos 6. Gente, eu vou ter que fazer aquela pergunta. O divisor é do primeiro grau? Alguém pergunta. E quem é o divisor? O x mais 1. Ele é do primeiro grau? Sim, né? Então o que a gente vai fazer? Usar o teorema do resto. Agora o resto não é zero, não. Ele é menos 6. Em vez de tu igualar a zero, pelo D'Alembert, tu iguala a menos 6. Perfeito? Então tu vai achar a raiz do divisor, que é menos 1. Cuidado, ele é menos 1. E pega essa raiz do divisor e joga no polinômio. Gente, para essa questão, só se a gente realmente errar algumas troquinhas aí, né? Vocês vão trocar o x de vocês por menos 1, né? E igualar lá no finalzinho a menos 6. Teorema do resto. Então, é menos 1 na quinta, que é menos 1, né? Menos 1 na quarta, que é mais 1. Então, a gente cuida muito bem essas troquinhas aí e não se perder com os seus sinais, tá bom? Então, ficamos com menos 3, depois ficamos com mais 2, depois ficamos com menos 3p, depois ficamos com menos 1 e menos 1. E tudo igualado a 6 negativo. Se aqui ele dissesse, nessa mesma questão, ele afirmasse que o polinômio p é divisível por x mais 1, vocês iam igualar a zero.
que o resto do polinômio de p de x pelo x mais 1 é zero, vocês iam igualar a zero. Perfeito? Só que agora não é zero, não é divisível, o resto é menos 6. Então, esse é um cuidado. E aí a gente isola o valorzinho do p, chegaremos então em que p é igual a 1. Determine m e n, essa aqui já é um pouquinho mais chatinha, mas assim, vamos seguir, gente, vamos seguir. Agora ele falou a palavra divisível, né? Essa palavrinha divisível é resto zero. Só que a minha pergunta é, né, o divisor é do primeiro grau? E a primeira resposta que eu escuto, não, porque o divisor é do segundo grau. Ah, então não dá para aplicar o teorema do resto, o d'Alembert? Não. Realmente, tá certo, não dá para aplicar. Mas dá para ter um jeitinho para a gente aplicar. E tudo tem um jeitinho, né? Vamos ver qual o jeitinho? Esse segundo grau, gente, eu consigo transformar, olhe bem, eu consigo transformar num produto de dois fatores de grau 1. Ué, como é que tu faz isso? Acha as raízes do polinômio, tá? Tem que achar as raízes. Aí, gente, eu não vou perder tempo em aplicar uma Bhaskara neste momento, tá? Já estamos no polígono 2, tá bom? Vocês aplicaram a Bhaskara, vocês aplicaram a soma e produto, e vocês, não eu, vocês acharam a resposta 2 e 3. Vocês lembram do polígono 1, como é que a gente fatora uma equação de segundo grau em dois polinômios do primeiro grau? Tá aí, ó. X menos a primeira raiz multiplicado por x menos a segunda raiz. Se vocês realizarem o produto desses carinhas aí, vocês vão chegar em x quadrado menos 5x mais 6. Pode testar. Entendeu? Então vocês conseguiram transformar aquela pergunta minha lá, que o divisor do primeiro grau? Não, não é. Mas eu consegui agora em transformar em dois divisores, né, do primeiro grau. Então agora tu aplica o teorema para um e tu aplica o teorema para o outro. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos aplicar o teorema para a primeira raiz, sabendo se é divisível, o resto é zero. E depois nós vamos aplicar o teorema de D'Alembert para a segunda raiz, que é 3, e igual a zero também, porque a palavra divisível, vocês estão vendo no enunciado, está piscando para vocês ali. E vocês vão ter as duas equações. Bom, aí vocês têm a equação que o n tem valores iguais, n tem valores iguais, então a gente pode subtrair a equação 2 dá 1 ou a 1 dá 2, vocês podem escolher. Então, subtrair a 2 dá 1, 9m menos 4m é 5m, n com n cancelado, e menos 60 com menos 30, menos 30, fica menos 30. Tá? Então, aí nós temos um m igual a menos 6. Para achar o n, vocês então optam por qualquer uma das equações. Eu optei pela primeira, troquei o n por negativo 6, o m, desculpe, por negativo 6, e encontramos então no final um n menos 6. Então, tanto o m quanto o n valem menos 6. Uma saída também seria vocês utilizarem as alternativas que estão disponibilizadas para vocês, só que eu acho que esse caminho é um caminho legal para a gente entender. Então, o diferencial dessa questão em relação às outras ali é exatamente isso, né? Vocês não têm um divisor do primeiro grau, mas vocês podem transformar em 2 ou 3 ou 4 de primeiro grau. No caso, uma equação quadrática, uma função quadrática com 2, né? Posso, achando as raízes. E aí a gente achou. E aí usou o teorema do resto duas vezes. Uma para a primeira e a outra para a segunda. E repito, se tivesse uma terceira, aplicariam para uma terceira. Entendeu? Então a jogada é essa. Não é tão complicado, não. É diferente. Complicado, acho que não é o que a gente poderia definir para essa questão. Joia, joia, joia? Vamos em frente. O resto da divisão do polinômio p de x, fulano, 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 por x menos 5 é 10. Pô, isso a gente já fez, né, gente? A pergunta número 1, divisor do primeiro grau? Sim, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos achar a raiz do divisor. E o divisor é x menos 5 e a raiz vale 5, né? Então, se a raiz é 5, joga a raiz dentro do polinômio, no lugar do x, do x, do x, igual a quanto? A zero, né? Onde é que está zero escrito ali? Ele diz que é divisível? Não. Ele diz que o resto é zero? Não. Ele diz que o resto é 10. Então, igual a 10. Joia? Então, igual a 10. Troca o x, então, por 5. 5 na quarta, 4x na terceira, menos k vezes 5, menos 75, igualado tudo a 10. Então, nós vamos aqui. Cuidado, né? São os números grandes e tal. E a gente chega, então, no final, 1k igual a 8.
normal, né? Como a gente já fez aí algumas questões, por isso que eu falei, esse vídeo a gente vai fazer algumas questões assim, vocês vão pegar lá o material e já fazer direto as questões. É muito repetitivo esse tipo de questão. Esse aqui é a mesma coisa, e a pergunta é a mesma. Divisor do primeiro grau, não, agora não é mais. Por quê? Porque o x não está na frente. Que é isso? Claro que é do primeiro grau. 6 menos 3x é a mesma coisa que menos 3x mais 6. Portanto, é do primeiro grau, sim. O que a gente vai fazer agora? Ah, peraí. Ele diz que é divisível. Gente, isso é teorema do D'Alembert, teorema do D'Alessandro, teorema do Renato, teorema do diabo que for. O nome não me interessa. A palavra divisível, você sabe que está associado a quem? A resto zero. Resto zero. Então, se é o teorema que vai vir o nome aqui, vai vir um nomezinho aqui embaixo, tô C para esse nome. Então, o nome não interessa, tá? Se bem que não é C, é D, de D'Alembert, tá? Bom, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Vamos achar pela milésima vez a raiz do nosso divisor. Quem é a raiz? Ah, agora é mais chatinho de achar, né? Igual a zero, gente. Se está chatinho de achar, igual a zero tudo. Se for chato, se não for chato, se for lindo, se for feio, se for maravilhoso, se for isso, se for aquilo, tá bom? X igual a 2. Esta é a raiz do divisor. Agora, gente, é só jogar o 2 dentro do polinômio, né? No lugar do x, lógico, igualar a zero. Beleza? Olha ali, ó, igualamos a zero. Ah, mas agora ficou complicado fazer isso aqui. Para aí. Juntei 2 vezes 2 na 27 com 2 na 28. Fechou? Fechou, né? Beleza. Larga 2 na 28 para o lado da direita. Vamos lá? Larguei. E agora o que eu faço? Eu não quero isolar o A? Então isolo o valor do A. Aí eu coloquei aquele menos 1 ali, gente, só para vocês entenderem a coisa, tá? Para não se confundir. Aquele menos 1 não é obrigatório a gente colocar, né? Mas eu acho que fica mais visual, mais bonito, mais simples, mais direto. Aí a gente ficou com bases iguais, 2 na 28 e 2 na 30. Então a gente simplifica. E o que vai sobrar, gente? 1/4. Negativo, lógico, né? Ah, mas como sobrou 1/4? Não sobrou 2 na 2 embaixo? Sobrou, né? Na simplificação, 2 na 2 embaixo, 30 menos 28 é 2 na 2. Embaixo, 2 na 2 você dá 4. Então ficou menos 1/4. Beleza? Bom, então, gente, é o seguinte, deixa eu trazer essa tela de novo, para ficar uma telinha bonitinha aí na frente de vocês. A gente optou, então, né, iniciar por polinômios por uma razão muito clara, que eu explanei para vocês, enquanto o Douglas está trabalhando com números complexos, que também, em nível de Enem, também não é uma questão, um assunto muito recorrente, né? Então, por isso que a gente está pegando esses assuntos. Por quê? Porque eu gosto, quero muito que o prefeito de Santa Cruz nos deixe viajar para Santa Cruz e trabalharmos presencialmente, lógico, para quem quiser presencial, certo? Para quem não quiser, né? Aí continua as aulas da maneira como estão aqui. Mas assim, eu espero que logo, e aí quando a gente talvez começar as nossas aulas aí, né? Agora a gente tem uma folguinha no final desse mês e tal, aí alguém colocou para mim assim, putz, mas tu quer umas férias, por que tu está em férias em casa? Eu escutei isso, gente. Eu morro e não vejo tudo, né? Não escuto tudo, sei lá, é um absurdo. O que a gente está trabalhando. Eu na universidade dou aula normal. Amanhã de manhã eu tenho uma aula às 8 horas da manhã com um aluno. Repetindo, um aluno. 8 da manhã, certo? É um aluno de doutorado, e ele na casa dele, eu na minha, e aí a gente, né, dá uma aula normal, até mais ou menos 10 horas. Eu estou dando aula normal, né, coordeno o curso de matemática, ou seja, tem muitas coisas para se decidir toda hora, um pouquinho volta, dia 15 ia voltar, vamos preparar para voltar, e balão, então balão não, brincadeira, né, vamos voltar, ajeita tudo, não vamos voltar, o prefeito não deixou, vamos voltar amanhã, não, o prefeito não deixou, e assim vai, ou seja, a gente está tendo trabalho em cima de trabalho, retrabalho, mas é a vida. Então alguém me dizer o seguinte, que eu estou em casa de folga, por favor, nem cogite em pensar isso. Por sinal, eu não sei nem o que é assistir série, assistir muitos filmes. Esses dias a gente definiu sábado, é o nosso dia de assistir filme aqui em casa e tal. Tudo bem, mas fora esses dias a gente está trabalhando normal. Agora mesmo ali estava gravando ali, eu acho que era até para vocês, né? Eu acho que eu apareci um pouquinho. Agora sou eu. Agora eu saio daqui, provavelmente ela vai vir e depois sou eu de novo. E aí vai indo, né, gente? Aí vai indo. Certo, gente?
Então vamos continuar. No próximo vídeo a gente trabalha um pouquinho com a questão ainda das divisões, por método Ruffini, propriedades de polinômios e assim que segue. E aí quando a gente, possivelmente o prefeitinho deixar aí de Santa Cruz, a gente volta tocando ficha. Lógico que a gente vai ver uma possibilidade de a gente, né, fazer uma revisão mais detalhada, uma revisão diferenciada, né, de assuntos todos que a gente já viu até o momento. A gente não vai deixar esses assuntos para trás, pelo menos eu falo da matemática, né? Mas ao mesmo tempo a gente também tem que avançar um pouquinho no Polível 2, e aí a gente vai trabalhar direto com questões de Enem. Pô, PES de novo é brabo, né? Tô ressuscitando uma coisa morta há muito tempo. Aí trazer, por exemplo, questões, né, trabalhar com geometria plana, geometria espacial, né, trigonometria, análise combinatória, eu sei que vocês amam de paixão, mentira, né, probabilidade, amo também de paixão, eu sei que é mentira, hashtag eu tô mentindo, sei lá, tá? Então, tamo junto, vamos tocando ficha, se cuidem, logo logo eu tenho certeza absoluta que as coisas estão se ajeitando, pelo menos aqui estão, eu acho que aí também, e logo logo a gente vai ir para Santa Cruz, passar as nossas cestas comendo bergamota. Aliás, vocês têm que trazer bergamota para nós ali. Joia, gente? Perfeito? Beijo, beijo. Até mais. Até o próximo vídeo, então.